de audiência pública para avaliação das metas fiscais do Poder Executivo relativos ao segundo quadrimestre de 2025. Por questão de ordem, o vereador Luciano Passos comentou que o ofício do Ministério Público que foi lido trata-se de uma resposta, tendo em vista que tinha cobrado melhoramento e manutenção do sistema energético da localidade de Angelino de Maria Salona. Prosseguindo com os trabalhos, o presidente apresentou o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, bem como o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, ao projeto de lei do Executivo número 014/2025, que dispõe sobre a inclusão de cargos no anexo 2 da Lei Complementar número 017/2021, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Saúde, da Secretaria com as respectivas denominações, quantidades, símbolos e vencimentos, e da outras providências. Apresentou também o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos ao processo do TCM número 07845 e 24, que trata da prestação de contas anuais do chefe do Poder Executivo do município de Saúde, Estado da Bahia, relativas ao exercício financeiro de 2023, cujo parecer opina pela aprovação das referidas contas. Ao final da leitura, o presidente comunicou a votação das contas públicas na próxima sessão e franqueou a palavra aos vereadores para tratar das matérias apresentadas, em que os vereadores teceram breves comentários a respeito. Lembrando o vereador Roberval Pereira que no julgamento das contas não entra a questão política, e sim o compromisso e o entendimento. Quanto ao projeto de lei, o vereador Danilo Alves esclareceu que a criação dos cargos não se trata de gasto supérfluo, e sim para atender a necessidade da máquina pública. Não havendo inscrito para o uso da tribuna, o presidente passou para as deliberações, colocando em apreciação o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, bem como o parecer da Comissão de Finanças ao projeto de lei do Executivo número 014/2025, que dispõe sobre a inclusão de cargos no anexo 2 da Lei Complementar número 017/2021, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Saúde, das secretarias com as respectivas denominações, quantidades, símbolos e vencimento, e da outras providências. Foi feita a chamada nominal para a votação dos aludidos pareceres, que ficaram aprovados por unanimidade e submetido em discussão o referido projeto. Não havendo manifestação contrária, procedendo-se com a chamada nominal para a votação que ficou aprovada por unanimidade. Logo, o presidente determinou a redação final e o autógrafo de lei a ser encaminhada ao prefeito para sanção e publicação. Em seguida, o presidente franqueou a palavra para assuntos parlamentares, em que o vereador Luiz Ribeiro agradeceu à Guarda Civil Municipal pelo apoio, parabenizando a mesa pelo excelente trabalho na educação do trânsito da cidade, pedindo às pessoas que se eduquem, fazendo valer a sinalização. Parabenizando ao prefeito, após, comentou que no próximo dia 12 de outubro estará realizando o 24º Criança Feliz, dizendo que faz o evento com amor e carinho, independente de estar em cargo político. Vai fazer nos povoados de Canabrava e Itacurubi. No próximo dia 20 de outubro, realizará no povoado do Paulista. Sempre faz com o apoio dos amigos. Já tirou uma parte de seu salário e com a ajuda dos amigos para a compra dos brinquedos. A seguir, comentou que esteve visitando a comunidade do Lajedo, agradecendo pela boa recepção, que voltará no próximo evento daquela comunidade. Embora vi um vídeo do prefeito de que vai melhorar a estrada. Pede que adiante logo, devido à dificuldade que aquele povoado está passando. Continuando, o vereador indicou uma moção de aplauso aos motoristas de ambulâncias e aos enfermeiros e parabenizou a equipe da Secretaria de Saúde por realizar eventos sobre a saúde mental. Logo, o presidente pediu aos mesmos que tragam os nomes para a representação, comentando que será contratada empresa para a confecção, que será realizada sessão solene no final do ano para a entrega das moções e dos títulos. Referindo-se à sinalização do centro da cidade, comentou que pediu ao prefeito que providencie a marcação dos estacionamentos para melhorar o aproveitamento do espaço. Em seguida, o vereador Roberval Pereira também parabenizou a Guarda Municipal, indicando uma moção de aplausos e comentando que trará alguns nomes para a concessão de título de cidadão. Comentou que esteve com a coordenadora da Atenção Básica, juntamente com a coordenadora da Atenção Especial para a situação da Casa de Apoio na cidade de Salvador, e disseram que estão cientes. Acrescentou o vereador que o pessoal lá atende e não estão fazendo favor, pois recebe subsídios de modo que tem o compromisso de atender as pessoas que saem daqui. E quanto melhor acolhida, será melhor. Também vai tratar da questão dos exames para saber o que realmente está acontecendo. Quando a fala do prefeito de que tem o seu time ou seus vereadores, a Câmara tem a oposição, mas não sobre o povo.
que é o maior time. Lutarão juntamente com ele, mas reivindicando os direitos do povo, ressaltando que o prefeito e seus secretários são empregados do povo. Sendo assim, tem que dar satisfação. Em seguida, a vereadora Elisete Salu pediu à Secretaria de Saúde que dê a justificativa aos pacientes que são dependentes de colírio de glaucoma, vez que eram para ser entregue no mês de agosto e agora a segunda remessa. Pedem também à Secretaria do Meio Ambiente que volte ao povoado do Paulista para ver a questão da rede de esgoto, pois na sexta-feira viu 2 carros pegando água debaixo da ponte. Assim quer saber se essa água é para a população ou para animal. Continuando, falou que antes o Paulista era referência, pois tinha rede de esgoto e banheiros, uma comunidade espelho, mas as gestões que passaram não fizeram o acompanhamento da rede de esgoto que agora cai no rio. A comunidade cobra da Central das Águas, mas está quando vai só limpa o terreno e ninguém faz nada. O esgoto continua caindo no rio onde pega uma água. Logo, o presidente comentou que tal informação os deixou preocupados e tristes diante que a vereadora não sabe a respeito dos colírios de glaucoma. Ou a vereadora não está participando das reuniões ou o secretário não está passando, pois os vereadores são sabedores que a empresa que fazia não é a prefeitura, e sim o governo do estado, que tem um convênio com o município de Senhor do Bonfim, cujo contrato foi suspenso, sendo feito com outra empresa. A partir de agora, terão que levar o pessoal à cidade de Canhém, e melhorou porque ficou mais perto. A empresa atende também na cidade de Caldeirão Grande, portanto, a vereadora, como agente comunitária de saúde, tem que cobrar do secretário, rebatendo a vereadora que caso foi feito um cadastro. Até o momento não se tem a data e caso tenha, não lhe foi passado. De qualquer forma, era para os pacientes estarem usando o colírio no mês de agosto. Ressaltando o presidente que trata-se de um convênio do governo do estado, onde a prefeitura oferece apenas um suporte de transporte e alimentação para os pacientes. Se o estado romper o contrato com a empresa, infelizmente será preciso uma licitação para fazer o que foi determinado. Mas não se pode jogar a responsabilidade total na secretaria. Sabe que ficou para o mês de outubro, mas vai se informar exatamente da data. Em seguida, o vereador Edmilson Bispo referiu-se à PEC da blindagem e ao projeto de anistia que estão sendo discutidos no Congresso Nacional, comentando que os deputados da direita acusam os deputados da esquerda de roubar, sendo que é a esquerda que está a dar autonomia à Polícia Federal para que trabalhe. A direita acusa a esquerda de fazer do Brasil uma Venezuela, mas querem se blindar. Os vereadores têm que analisar e ficar mais informados para passar para a população. É bom que o povo percebeu que tinham de ir às ruas para reivindicar seus direitos. Argumentou o vereador que retomamos a nossa bandeira, vez que a direita adotou a bandeira dos Estados Unidos, pois é pura farsa. Querem fazer do povo idiota. Nas manifestações estavam músicos que também estavam lá em 1964, quando foram exilados por defender o Brasil. Mandados pela direita, portanto, temos que entender que é a esquerda que pensa nos mais humildes, que traz o projeto Minha Casa Minha Vida, Água para Todos, Luz para Todos e o Fiéis. Em seguida, o vereador Danilo Alves comentou que, juntamente com o vereador Marivaldo e o secretário de Infraestrutura e o engenheiro Erivelto, vem observando obras que estão acontecendo na região da Caatinga, a exemplo da escola na comunidade de São José, que está sendo reformada e que brevemente estará servindo para o programa EJA. A reforma também na UBS do povoado de Água Branca, que inclusive dá continuidade dos serviços, embora esteja reformando, a qual terá uma cobertura para a ambulância e brevemente estará atendendo. Sabe que algumas localidades estão sem um abastecimento de água, onde cobram providências, mas o secretário informou que tem uns carros-pipas atendendo as localidades pela qual a Central das Águas não está fornecendo, por causa do problema referente à caixa d'água. Esteve também prestigiando uma partida de futebol na chácara do vereador Lucas da Água Branca e visitou a comunidade de Canoa, participando de um caruru de uma amiga. Em seguida, o vereador Luciano Cruz comentou que toda semana há uma reunião na prefeitura e a de hoje foi muito produtiva. Lá mencionou a ladeira do Tanque Velho, no povoado de Água Branca, pois há tempos que pedem um calçamento, pois os caminhões que levam alimento não sabem quando chove. Falou da situação da estrada que vai até a casa do senhor Cazuza, bem como da estrada de Água Branca de fora, pedindo os serviços urgentes, inclusive a limpeza do Tanque Velho e a limpeza do açude da comunidade do Ginipapinho. Informou que na quarta-feira seria realizado exames de ultrassom no povoado de Água Branca. Em seguida, o vereador Marivaldo Santana confirmou das visitas feitas nos povoados durante a semana, dizendo que iniciou no povoado de Serra Branca, onde ficou definido que será feita a mudança da caixa de água para outro local, a fim de atender todos os moradores,
que será reformada também a escola da localidade de Maria Salona e a escola da localidade de Lajedo para a reabertura. Também serão realizados os serviços de melhoria nas estradas vicinais, com as passagens molhadas, o calçamento de ladeiras e que será reformado o Clube Social Saldense. Concluindo, parabenizou a gestão pela realização do evento sobre saúde mental. Novamente com a palavra, o vereador Luciano Cruz agradeceu ao vereador Danilo Alves e ao secretário Diego de Rui por prestigiar o evento realizado na sua chácara. Em seguida, o vereador Luciano Passos comentou que, ouvindo as falas, percebeu as políticas públicas que o prefeito vem implementando e aprimorando ao longo do tempo, dos investimentos na educação, nas reformas dos prédios escolares, para a reativação do programa Educação de Jovens e Adultos, nos investimentos dos postos de saúde, no transporte para atender os enfermos no povoado de Água Branca e região, a manutenção das estradas vicinais, seja os programas relativos à saúde pública. Vê que o parlamento está trabalhando em consonância e harmonia para se trazer melhores investimentos e melhores dias para a população. Parabenizo a secretária de Agricultura, pois mais uma vez estará entregando o milho aos pequenos produtores do município, esclarecendo que a primeira entrega foi a 39 produtores, e essa nova remessa foram contempladas 112 produtores, que vem mostrar a responsabilidade da gestão pública em fomentar a melhor qualidade e ofertar mais insumos e assistência técnica para que os produtores rurais possam trabalhar com dignidade e ter a sua independência financeira. De modo que parabeniza ao prefeito Alcido Aras e ao secretário Miguel Arcanjo e equipe pelo trabalho. Continuando, o vereador comentou que os tanques mencionados pelo vereador Luciano Cruz foram feitos pelo Denox tempo atrás, e agora o prefeito se comprometeu que fará a devida limpeza. Quanto ao programa Saúde em Ação, que trata da saúde mental e prevenção ao suicídio, foi feita uma reunião muito proveitosa com a participação de diversas secretarias, da sociedade civil e de representantes religiosos. Agradeço ao presidente por proporcionar uma comitiva para encontro com o prefeito e o deputado Niltinho a uma audiência com a secretária estadual de Educação, senhora Rovena Brito. Inclusive, tiveram na Casa Legislativa de Simões Filhos, onde trocaram ideias sobre processos legislativos e políticas públicas. Foram mais uma vez agraciados pelo governador Jerônimo Rodrigues, onde conseguiram o colégio modelo e a cobertura das quadras de esporte dos colégios. Quanto à Casa de Apoio, agradece a todos os funcionários da Secretaria de Saúde pelo compromisso que têm em nossos pacientes, os quais estão tendo devido acolhimento na capital. Sabem que os mesmos saem daqui com o psicológico abalado e a prefeitura com dificuldade, mas com compromisso vem ofertando o ponto de apoio. Concluindo, o vereador Luciano Passos ressaltou seus agradecimentos ao presidente José Leno por proporcionar a viagem dos vereadores à capital, acrescentando o vereador Admilson Bispo que a Câmara não pode ceder às diárias, se apertaram um pouco, mas foram atrás dos benefícios para a população. Confirmando, o presidente comentou que visitará a Casa Legislativa de Simões Filhos, onde trocaram ideias com o presidente Itu Ramos e com o vereador Moisés. Inclusive, pretende implementar em saúde um projeto de lei do mesmo e vai custear por sua conta e risco. Comentou ainda que a ida a Salvador foi para reforçarem o pedido de uma escola de tempo integral, explicando que o projeto do prefeito é manter as crianças nas escolas em tempo integral, que o município foi contemplado também com a reforma da quadra e do refeitório do Colégio Oswaldo Pereira, com equipamentos para a creche e com um ônibus escolar. Portanto, a visita foi muito gratificante. Quanto à escola de tempo integral contemplada, vai sair a licitação e chegará a casa projeto de lei para autorização e doação de terreno para a construção da escola. Ressaltou que sempre estará à disposição dos vereadores. Inclusive, estende o convite para acompanhar o prefeito na ida da Codevasp, na cidade de Juazeiro. Parabenizou o prefeito e a secretária de Saúde pela reunião sobre saúde em ação, relatando um pouco que já estava presente. Agradeceu a presença da Guarda Municipal, pedindo aos vereadores que tragam os nomes das pessoas que representam as entidades ou categoria para homenagens. Nada mais a tratar, declarou encerrada esta sessão ordinária, agradecendo a todos pela presença. Diante da apresentação da ata, se algum vereador tiver algo a alterar, que se manifeste. Questão vereador de ordem. Luciano. Senhor presidente, na minha fala ali, quando foi mencionado a respeito, são tanques que foram feitos pelo Denox, a limpeza de tanques, e não de escolas. Primeiro, está acontecendo a reforma das escolas para a implementação do programa EJA, e depois, quando eu pego na fala de Lucas, que é a respeito dos tanques
da Caatinga que foram feitos pelo DENOC. Então, é a limpeza dos tanques, que é para amenizar o abastecimento de água do pequeno produtor ao seu rebanho. Peço ao funcionário que faça a correção. Com a palavra, vereador Luiz Ribeiro. Questão de ordem, presidente. A minha fala aí que, a forma que o colega leu, Danilo, afirma que eu vou fazer o evento dia 20 lá no Paulista. E é após o dia 20 de outubro. Peço ao funcionário que faça a correção da fala do vereador Luiz Ribeiro. Mais algum vereador? Senhor presidente, por questão de ordem, fugindo aqui um pouco da pauta, como hoje é uma pauta específica da aprovação das contas, mas não poderia deixar de pedir ao senhor, em nome de todos os colegas aqui, e agradecer a presença do nosso ex-vereador, senhor Leondas, que está ali na plateia. Peço a licença ao senhor para externar aqui as nossas felicidades dele estar aqui hoje nessa casa. Muito obrigado, ex-vereador Leondas, que fez muito por esse município também, e hoje está aqui na plateia junto com todos aqui assistindo a nossa sessão. Muito obrigado. Faço das minhas palavras, as palavras do colega aqui, vereador Roberval, a respeito das qualidades, da representatividade do nosso ex-colega, o vereador Leônidas. Questão de ordem. Fez e continua fazendo, não é, Leondinha? Faz as palavras aqui de todos, né? A presença do vereador Leondas. Apesar que o senhor Leondas aqui comigo diariamente, né, senhor Leondas? Aqui no plenário, acho que é a primeira vez, mas todo dia ele está aqui tomando um cafezinho com a gente, batendo papo. Então, a gente muitas vezes até se passa diante do convívio que a gente tem diariamente aqui. Mas ele sabe que ele sempre vem dessa casa e eu sei que ele está trabalhando para voltar. Presidente, questão de ordem. Seja bem-vindo, senhor Leondas, meu amigo Lego, que também é guarda municipal, está aqui, e o outro pessoal aí. E eu sempre que via o senhor Leondas na rua, o senhor Leondas vai lá fazer uma visita a gente. É muito importante. Ele que eu fiz parte de uma gestão com ele, e foi muito aproveitosa, me ensinou um bocado, a gente sempre conversa muito. Às vezes tem um assunto que só o senhor Leondas sabe, eu converso muito com ele, pela a experiência que ele tem me passado muitas coisas, então seja bem-vindo e venha sempre que puder. O senhor será sempre bem-vindo nesta casa. Diante... Calma, e pegando o gancho aí, é difícil um perder para vir aqui, pode observar. Diante... E ele nunca deixou de vir. Parabéns, Leandro. Você tem tudo para voltar novamente, está trabalhando. Posso falar também? Diante a manifestação da ata, sem mais nada alterar, eu dou a ata por aprovada e peço ao funcionário que pegue as assinaturas dos edis. Dando prosseguimento, peço ao segundo secretário, Lucas da Água Branca, que faça a leitura dos ofícios recebido e expedido dessa casa. Boa tarde a todos. Vou ler aqui primeiro o ofício 120/2025. A sua excelência ao senhor Joseleno Jesus dos Santos, vereador. Assunto: adiamento da audiência pública. Senhores vereadores, o município de Saúde, pessoa jurídica de direito público interno, com CNPJ, com sede na Praça Rui Barbosa, número 29, no Centro de Saúde, Bahia. Serve-se de presente instrumento informar que o motivo de força maior requer o adiamento da audiência pública no dia 30 de setembro do corrente ano, às 9 horas da manhã. Assim, nova data será divulgada posteriormente no projeto de regularização fundiária urbana. Certo do vosso atendimento, renovo o protesto de elevada estima e distinta considerações ao Ciclei Costa Rodrigues. Ofício 001 de 2025. Associação de Mulheres Agricultoras de Saúde, AMAS, entidades sem fins lucrativos que atua no fortalecimento da agricultura familiar e na promoção da segurança alimentar em nosso município, vem por meio deste, respeitosamente, solicitar a cessão do espaço da Câmara Municipal de Vereadores
para a realização do lançamento do projeto Comida no Prato, que acontecerá no dia 7 de setembro de 2025, na terça-feira, às 9 horas. O projeto visa promover ações de valorização. Ah, 7 de outubro, perdão, é 7 de outubro de 2025. O projeto visa promover ações de valorização da população local, incentivo à alimentação saudável. Contamos com o apoio desta Casa Legislativa, que este momento seja realizado em um espaço acessível e simbólico para a nossa comunidade. Desde já agradecemos pela atenção e colocamos à disposição para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, Maria Conceição Ribeiro da Silva. Ofício 103, de 2025. Assunto: segundo notificação referente ao julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Saúde, relativas ao exercício financeiro de 2023. Conforme o ofício número 093, de 2025, protocolado em 19 de agosto do corrente ano, do endereço constado no próprio ofício, encaminhado a Vossa Senhoria, o qual informou da abertura de processo legislativo no número 065, de 2025, para o julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Saúde, relativas ao exercício financeiro de 2023. Comunicamos que a Comissão de Finanças e Orçamento desta egrégia Casa, tempestivamente analisou a defesa prévia e emitiu parecer a referidas contas, devidamente apresentada em plenário na sessão ordinária, dia 22 de setembro de 2025, cujo parecer opina pela aprovação das referidas contas. Diante e exposto, fica Vossa Senhora notificado a comparecer na sessão ordinária de julgamento, que será realizado no dia 29 de setembro de 2025, às 4 horas, na sede da Câmara de Vereadores de Saúde. Cabe ressaltar que, caso Vossa Senhoria não apresente defesa técnica, será habilitado advogado dativo, inclusive para defesa oral. Ofício 104. Comunicamos que na sessão ordinária realizada em 22 de setembro do ano corrente, foi votado e aprovado o projeto de lei do Executivo, número 014, de 2025, que dispõe sobre a inclusão de cargos anexos, segundo da Lei Complementar número 017, de 2021, a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Saúde, das secretarias com respectivas denominações, quantidade, símbolos e vencimentos das outras providências, anexo respectivos, autógrafo de lei, encaminhado também por e-mail. Aproveitamos a oportunidade para expressar votos de considerações e estima cordialmente. A Escola Municipal Fabriciano Maia convida você para celebrar a beleza primavera e a riqueza da nossa cultura popular no desfile da primavera de 2025. Tema: Primavera do Povo, florescendo saberes e tradições. Dia 5/10/2025, às 10 horas, no povoado do Riacho. Os ofícios apresentados, eu peço agora ao primeiro secretário, Danilo Alves, que faça a leitura da defesa do gestor das contas da Prefeitura Municipal de Saúde, exercício financeiro 2023. Ofício número 093/2025.
Alciclei Costa Rodrigues, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade número 076-926-6848, expedida pelo Secretaria de Segurança Pública da Bahia, inscrita no CPF sobre o número 315-650-263/49, por intermédio de seu advogado devidamente habilitado, vem perante Vossa Excelência apresentar defesa prévia com base nos fatos e elementos jurídicos a seguir delineados. Da tempestividade. No dia 19 de agosto de 2025, o requerido foi notificado para apresentar defesa prévia nos autos do processo de julgamento das contas do exercício de 2023 na Prefeitura Municipal de Saúde, sendo assinado o prazo de 15 dias para manifestação. Assim sendo, considerando de es adequem, resta, portanto, plenamente comprovada a tempestividade do parecer prévio do TCM Bahia. O Tribunal de Contas do município do Estado da Bahia, no exercício de sua função constitucional, emitiu parecer prévio opinando pela aprovação das contas do exercício de 2023. Esse julgamento técnico, realizado por órgão especializado, já confirma a regularidade da gestão fiscal e orçamentária, sendo as ressalvas decorrentes de aspectos formais e pontuais, sem qualquer caracterização de irregularidade grave, muito menos de ato doloso de improbidade administrativa. Dos cumprimentos das obrigações legais e constitucionais, o parecer do TCM Bahia destacou diversos aspectos positivos da gestão, a saber: primeiro, educação. Foram aplicados 27,42% das receitas de impostos e transferências constitucionais em manutenção e desenvolvimento do ensino, superando o mínimo constitucional de 25%. Além disso, 81,84% da receita do Fundeb foi destinada à valorização dos profissionais da educação, muito acima do mínimo, de 70%. No 2, saúde. O município aplicou 20,69% dos recursos vinculados em ações e serviços públicos de saúde, igualmente superior ao limite de 15% exigido pela Constituição. 3. Planejamento e transferência. Foram elaborados e aprovados o Plano Plurianual, a LDO e a LOA, com regular tramitação legislativa e publicação oficial. 4. Controle. Houve a apresentação do relatório de controle interno e pareceres dos Conselhos de Educação e de Saúde, ambos opinando pela aprovação das contas. Tais fatos corroboram a lisura do julgamento e o atendimento dos requisitos legais para a sua aprovação, que merece ser considerado por esta egregária Casa de Leis. Das medidas de melhorias implementadas pela gestão no exercício 2023, o gestor também adotou ações corretivas e preventivas visando aprimorar a administração pública municipal no exercício em questão, entre as quais destacam-se a adoção de medidas de cobrança da dívida ativa, com demonstração dos resultados alcançados, controle e graduação da despesa com o pessoal, reconduzindo o índice para patamares abaixo do limite legal em 2023, aprimoramento da execução orçamentária, com observância aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, maior participação dos órgãos de controle interno, fortalecendo a fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Tal fato corrobora com o avanço da gestão na implementação de melhorias e ratifica a necessidade de aprovação das contas, uma vez inexistente qualquer irregularidade capaz de macular sua prestação. Das ressalvas do TCM Bahia e suas justificativas. No que tange às ressalvas trazidas pelo parecer do TCM-BA, cumpre destacar aqui reincidência dos resultados orçamentários deficitários. O déficit de 2023 foi de R$ 274.100,62, frente a uma receita de R$ 54.344.612,55, cerca de 0,50% da arrecadação, decorrente de despesas vinculadas a recursos do Fundeb remanescentes de 2022. De caráter esporádico. Trata-se, portanto, de impacto pontual, sem reflexo estrutural nas finanças municipais. O TCM também reconheceu o cumprimento do artigo 167 da Constituição Federal, dos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64, quanto à legalidade das aberturas de créditos. Além disso, a gestão reconduziu a despesa com o pessoal
para patamar abaixo do limite já no segundo quadrimestre de 2023 e apresentou medidas de incremento da dívida ativa, comprovando o esforço de ajuste fiscal. Assim, a ressalva não caracteriza irregularidade insanável, mas mera recomendação de aprimoramento. Segundo, indisponibilidade financeira ao final do exercício. A ressalva decorre de avaliação contábil pontual em 31/12/2023, que pontuou restos a pagar da ordem de 3,5 milhões. Trata-se de fotografia contábil, que não considera ingressos de exercício seguinte, nem comprometeu a execução do serviço público. Mesmo diante dessa situação, o município cumpriu os limites constitucionais. Educação, 27,42%, o mínimo era 25%. Saúde, 20,69%, o mínimo 15%. E Fundeb, 81,84%, onde o mínimo 70%. Ressalta-se que não houve afronta ao artigo 42 da LRF, pois este somente se aplica o último ano do mandato, que não era o caso em 2023. Foram encaminhados extratos e conciliações bancárias, além de demonstrativo de medidas de cobrança da dívida ativa, evidenciando transparência e atuação da gestão para corrigir a situação. Da ausência de ato doloso ou ilícito, ressalta-se que não foi identificada a prática de qualquer ato doloso, fraudulento ou lesivo ao erário público. Todas as improbidades apontadas foram devidamente respondidas em sede de defesa no TCM Bahia, com a apresentação de documentos e justificativas. As ressalvas, portanto, decorrem de interpretações técnicas, comum em prestação de contas, não se confundindo com irregularidades insanáveis ou de natureza ilícita. Tanto assim que não houve qualquer remessa das contas ao Ministério Público, o que demonstra a regularidade das contas e sua total lisura. Do pedido. Considerando que as contas do exercício 2023 foram julgadas regulares pelo TCM Bahia, apenas com ressalvas formais. Não há qualquer prova de ato doloso, ilícito ou de improbidade administrativa. A gestão cumpriu os limites constitucionais em educação e saúde, aplicando percentuais superiores ao mínimo legal. Foram implementadas ações concretas de melhoria na gestão fiscal e administrativa. Do exposto, confiante no espírito de justiça desta Casa Legislativa, requer o gestor que as contas referentes ao exercício de 2023 sejam aprovadas conforme opinou o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. Saúde BA, 20 de agosto de 2025. Alciclei Costa Rodrigues, Prefeito Municipal. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Saúde, relativo ao exercício financeiro de 2023. Parecer número 006/2025. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, com fulcro no artigo 221 e seguintes do Regimento Interno, no uso de suas atribuições legais, se reuniu para emitir parecer à prestação anual de contas referente ao exercício financeiro de 2023 do chefe do Poder Executivo Municipal de Saúde. Relatório. O julgamento tramita nesta Casa, através do processo legislativo número 065/2025. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, TCM, através do procedimento que tramitou naquele tribunal sobre o número 078, 45 e 24, e teve como relator o conselheiro Ronaldo Nascimento de Santana, emitiu parecer prévio pela aprovação das contas do prefeito do município de Saúde, senhor Alciclei Costa Rodrigues, referente ao exercício de 2023, fazendo ressalvas. O TCM Bahia fez as análises contábeis e evidenciou que a dívida consolidada líquida está dentro do limite legal, que o gestor cumpriu com as obrigações constitucionais referentes à educação e aplicações de serviços públicos de saúde, bem como também se cumpriu com a obrigação de transferência dos recursos para o Poder Legislativo. Houve a análise das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e, por fim, houve a aprovação das contas, com as seguintes ressalvas: reincidência nos resultados orçamentários deficientes, sem comprovação de que o gestor adotou as medidas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, indisponibilidade financeira ao final do exercício para cumprir as obrigações pactuadas de curto prazo e as despesas compromissadas a pagar. Em defesa no que tange às ressalvas,
O gestor informou que não houve irregularidade insanável, mas apenas uma recomendação de aprimoramento, bem como a informação de que se cumpriu os limites constitucional, pugnou pela aprovação das contas. Esta comissão se debruçou sobre a prestação de contas, a defesa do gestor e parecer do TCM, percebendo que a gestão obedeceu ao disposto na legislação, aplicando percentuais superiores ao mínimo legal, com ações concretas de responsabilidade fiscal e administrativa. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento opina pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Saúde relativas ao exercício de 2023. Este é o nosso parecer. Luciano Passos Pereira, relator. Peço ao primeiro secretário, Danilo Alves, que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 03/2025, que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Saúde relativo ao exercício financeiro de 2023. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Saúde, Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 222 do Regimento Interno, considerando a análise minuciosa do processo legislativo número 065/2025, que trata do julgamento das contas do prefeito do município de Saúde, Bahia, relativo ao exercício financeiro de 2023, considera que esta comissão técnica emitiu parecer favorável às referidas contas, que foi apresentada e lida em plenário na sessão ordinária. Fica decretado, artigo 1, ficam aprovadas as contas do prefeito do município de Saúde, senhor Alciclei Costa Rodrigues, relativas ao exercício financeiro de 2023, por ter havido cumprimento da legislação pátria, respeitando os limites constitucionais e também não constar a prática de atos de dolo ou má-fé por parte do gestor. Parágrafo único. As referidas contas foram submetidas à votação em sessão plenária, mediante o presente projeto de decreto legislativo, com a presença dos 9 vereadores, mediante votação por escrutínio secreto. Artigo 2º. O decreto legislativo deverá ser encaminhado ao Tribunal de Contas dos municípios do Estado da Bahia, ao juiz eleitoral da vara 115 da zona, ao Ministério Público Estadual e ao senhor Alciclei Costa Rodrigues. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 22 de outubro de 2025. Setembro de 2025. As proposições apresentadas, vamos para o grande expediente. No grande expediente, nós temos a defesa oral do gestor. Ele não está aqui, ele já mandou a defesa por escrito, né, que é um direito dele também. E a sustentação da defesa técnica, que é o jurídico da Prefeitura, está aqui à disposição para fazer uso da tribuna. Doutora Valéria, doutora Elba? Doutora Valéria, fazer a sustentação da defesa técnica. Boa tarde. Boa tarde. Eu cumprimento os vereadores dessa casa e a vereadora Elisete, na pessoa do presidente desta casa, senhor Joseleno. Cumprimento a todos os presentes e os que acompanham pelas redes sociais também, uma boa tarde. Hoje, né? Hoje, como foi dito, é um dia especial, porque a gente trabalha, né, o ano todo, é uma equipe, a gestão hoje são sete secretários e uma procuradoria jurídica que trabalha em pró do serviço público de excelência. A gente pode não ser 100%, mas a gente trabalha com dedicação, com empenho, né, para que as contas sejam aprovadas. Cada secretário tem a sua equipe, e a gente sabe que tem um índice, a gente sabe que tem uma legislação, tem o Tribunal de Contas, que é um órgão fiscalizador e que fiscaliza essas contas e orienta os gestores. E aí nós estamos aqui hoje nesse julgamento dessas contas. E aí o que faz o TCM? Fiscaliza as finanças, examina as contas mensais e anuais dos municípios, verificando a legalidade, economicidade e transparência das despesas.
ele acompanha a gestão, orienta os gestores municipais sobre as melhores práticas administrativas e acompanha a execução das políticas públicas. Então, assim, é um órgão, né, que é competente para julgar as contas anuais dos gestores do Tribunal de Contas da Bahia e hoje passa pelo crivo do Legislativo, né, que isso é regra e tem que estar aqui hoje as contas do gestor para serem analisadas e julgadas pelos senhores. Aí, como já foi lido, a defesa, já teve o parecer prévio desta casa, né, que já foi dito e já foi analisado, que foi julgado as contas com ressalva, mas já ressaltando, né, vale ressaltar que não houve multa, então sempre tem uma questão administrativa, alguns ajustes, mas nada que possa manchar, que possa impedir, né, desse gestor continuar responder por algo mais sério, mas são coisas sanáveis, né, administrativas, que toda vez, como ele diz, é um órgão que analisa e que orienta os gestores. O próprio TCM já vem nesse trabalho para justamente orientar os prefeitos para que a gente, no ano seguinte, adeque, renove e melhore a prestação do serviço público. E o parecer prévio do tribunal, como foi dito, ele opinou pela aprovação das contas do exercício 2023. É um julgamento técnico realizado pelo órgão especializado, que é o Tribunal de Contas, e já confirma a regularidade da gestão fiscal e orçamentária, sendo as ressalvas decorrentes aos aspectos formais e pontuais, sem qualquer caracterização de irregularidade grave, muito menos de ato doloso ou de improbidade administrativa. E, dentro desses cumprimentos das obrigações legais e constitucionais, como foi dito, é bom a gente só reforçar, né, que o parecer do TCM destacou diversos pontos positivos da gestão, dentre eles a educação, que foram aplicados 27,42% da receita dos impostos e transferências constitucionais, em manutenção do desenvolvimento do ensino, superando o mínimo constitucional de 25%. Além disso, 81,84% da receita do Fundeb foi destinada à valorização dos profissionais de educação, no muito acima do mínimo de 70%. Na saúde, o município aplicou 20,69% dos recursos vinculados em ações e serviços públicos de saúde, igualmente superior ao limite mínimo de 15% exigido pela Constituição. Planejamento e transparência foram elaborados e aprovado Plano Plurianual PPA, LDO, Lei Diretriz Orçamentária, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual, com regular tramitação legislativa e publicação oficial. Controle. Houve apresentação de relatório do controle interno e pareceres dos conselheiros de Educação e Saúde, ambos opinando pela aprovação das contas. Tais fatos corroboram a lisura do julgamento e o atendimento dos requisitos legais para sua aprovação, o que merece ser considerado por esta egrégia Casa de Leis. Foram adotadas as medidas, né, tais como as medidas de melhorias implementadas pela gestão no exercício 2023, que é as contas que estão sendo hoje, né, apreciadas, vão ser apreciadas por Vossas Excelências, o exercício 2023, da gestão da Prefeitura Municipal de Saúde. O gestor também adotou as ações corretivas e preventivas, visando aprimorar a administração pública municipal no exercício em questão, entre as quais se destacam a cobrança da dívida ativa, com demonstração dos resultados alcançados, que isso foi dito ano passado, da nossa dificuldade nessas cobranças, né, que eles iniciam, fazem aquele acordo e depois a gente não consegue. Há uma quebra desse contrato, a gente tem um refis anual, esse ano tem novamente, mas é um grande gargalo para a gente, porque a gente sabe que não pode isentar a gente, por mais que a gente sabe que é uma arrecadação pequena, mas a gente não pode se eximir disso, porque é renúncia de receita,
né? A gente não pode penalizar, a gente queria ter, fazer uma anistia, uma isenção, a gente não pode, a lei não permite que a gente faça isso, mas há uma preocupação da gente com isso, a gente que sabe que a nossa cobrança ela é irrisória, ela, né, pelos imóveis, até pela condição da cidade hoje que está melhor, mas a gente não pode fazer isso sem ter um estudo específico da nossa realidade. Porque nós temos um Código Tributário hoje que é inaplicável no nosso município. Vocês têm conhecimento que esse nosso Código Tributário não condiz com a nossa realidade. Na época, eu lembro desse código, quando ele entrou em vigência, muitos pequenos que tinham, assim, na sua garagem, na frente da sua casa, fecharam o seu ponto comercial, porque não pôde pagar esse imposto. Então, foi um retrocesso para a gente. Mas é um trabalho, vamos mudar o código, não é só querer mudar o código, tem que ser feito um estudo da nossa realidade, um especialista, uma empresa em direito tributário que entenda desses tributos, como eles podem ser aplicados e que fique bom para a gestão, para não ter renúncia e que atenda aos munícipes, aos cidadãos, uma coisa justa, digna, né, de ter a sua moradia, a sua iluminação, a sua rua calçada. Então, tem todo um projeto e um processo que antecede isso. Não é só, agora vamos cobrar tantos por cento. Não é assim que funciona. A gente tem lei anterior que define como são cobrados esses impostos. Então, é uma coisa para rever. A gente já sinalizou o gestor. A gente precisa rever o nosso Código Tributário, fazer um novo código. E isso é um dos projetos que a gente já tem se falado e vai debruçar em cima desse novo código para poder trabalhar melhor, né, com os tributos do nosso município. Isso foi um gargalo e ainda continua, porque vai chegando, a gente tem o Refis, vai chegar 30 de novembro, e a gente tem do dia 1º ao dia 20 de dezembro, para entrar com essas ações da dívida ativa. Quem não procurou, quem não negociou, que tem o seu débito, que não regularizou, a gente vai ter que entrar com as ações. Né, infelizmente, e aí fica aquele monte de processo de cobrança de dívida ativa, mas a gente não pode deixar de fazer isso. Não é porque cobrar a dívida, é porque isso está previsto na lei e a gente não pode abrir mão de fazer essa cobrança. E ela não sendo amigável, não sendo administrativa, tem que ser judicial. Então, houve um melhoramento nesse sentido. A gente sempre procura o Refis para convocar as pessoas para que a gente não chegue a entrar com ação judicial, né? Está com um processo, aí tem que executar. Muitas vezes, a questão de penhora, quando não paga a dívida, você tem que garantir essa dívida. Então, isso não é bom para ninguém. Ninguém quer fazer isso, mas a gente não pode deixar de cobrar. Teve aprimoramento na execução orçamentária, com observância da lei de responsabilidade fiscal, que rege, né, essa lei. A gente também não pode assentir a 101. A gente também tem essa lei que a gente tem o limite de gastos e como deve ser gasto o dinheiro público. E teve também uma maior participação dos órgãos do controle interno, fortalecendo a fiscalização e aplicação dos recursos públicos. O TCM reconheceu, né, no seu artigo 167 da Constituição, combinado com o artigo 42 da Lei 4.320, que ela trata dos créditos suplementares, né? E foi dito que a gestão reconduziu a despesa com o pessoal para o patamar abaixo do limite já no segundo quadrimestre de 2023. Apresentou medidas de incremento da dívida ativa, comprovando o esforço de ajuste fiscal. Assim, a ressalva não caracteriza irregularidade insanável, mas mera recomendação de aprimoramento. E a ausência, né? Isso foi importante quando o tribunal colocou, ausência de dolo ou de ilícito. Então, assim, não houve má-fé, não houve a intenção, assim, de um descaso, muito pelo contrário. Tudo o que as contas aprovadas com ressalva, é porque sempre há um ajuste administrativo ou fiscal para ser feito, e a cada ano a gente vai melhorando e buscando, né,
esse julgamento de excelência, mas, infelizmente, a gente está caminhando para que chegue o que aproxime, né, das contas assim aprovadas sem ressalva, mas a gente sempre tem alguns ajustes para fazer que não tem como, né, fugir desse crivo do tribunal. Ele orienta, ele analisa, mas ele também identifica aquilo ali que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser modificado. Ressalta que não houve que não foi identificada a prática de ato doloso ou fraudulento ou lesivo ao erário público. Todas as impropriedades apontadas foram devidamente respondidas em sede de defesa no TCM, com apresentação de documentos e justificativas. As ressalvas, portanto, decorrem de interpretações técnicas comuns em prestações de contas, não se confundindo com irregularidade insanáveis ou de natureza ilícita. Tanto assim que não houve qualquer remessa das contas ao Ministério Público, o que demonstra a regularidade das contas e sua lisura, e sua total lisura. Então, assim, diante do que foi dito, da defesa que já foi feita, do parecer técnico, considerando que as contas do exercício foram julgadas regulares pelo tribunal, com apenas ressalva formal, não há qualquer prova de ato doloso, ilícito ou de improbidade administrativa. A gestão cumpriu os seus limites constitucionais em educação, saúde, aplicando percentuais superiores ao mínimo legal. Foram implementadas ações concretas de melhoria na gestão fiscal e administrativa. Então, diante do exposto, confiante no espírito da justiça desta Casa Legislativa, requer o gestor que as contas referentes ao exercício 2023 sejam aprovadas, conforme opinou o Tribunal de Contas do município da Bahia. Assim, a gente requer e que fique ao crivo e o julgamento de Vossas Excelências. Boa tarde e obrigada. A procuradora doutora Valéria fez a finalização da defesa técnica. Eu peço que ela aguarde mais um pouquinho aí, que eu vou passar a fala para os vereadores, para se algum tiver alguma dúvida. Não precisa deixa eu só, antes de falar das contas, a casa, parabéns, viu, presidente? Eu estou entrando hoje, depois da reforma. Isso é bom, um acolhimento, né, se trabalhar num ambiente mais agradável, um ambiente mais arejado, amplo. Parabéns. Obrigado, essa doutora. casa estava precisando dessa reforma. Obrigado. Vocês também que tenham um bom trabalho. Passar a palavra para o vereador, com a palavra o vereador Luciano. Meu boa tarde a todos, saudar nobres pares, saudar a população que nos honra com sua presença, saudar os internautas e população saldense que nos acompanham, que nos estão assistindo através das redes sociais, saudar também aqui os funcionários desta casa. Senhor presidente, nobres pares, após a análise e a apreciação da Corte do TCM, o relator e conselheiro Ronaldo Nascimento, ele opinou pela aprovação com ressalva das referidas contas. Sabendo nós que, tendo o TCM a função de orientar e fiscalizar a gestão dos recursos públicos municipais, verificando a legalidade e a qualidade dos gastos, analisando a efetividade das políticas públicas em benefício da sociedade. Órgão este de controle externo que visa garantir a boa governança, a transparência e a responsabilidade na administração pública. Dito isto, eu me debrucei sobre a matéria que tramita nesta casa, através do processo legislativo de número 065/2025. E não havendo irregularidades sanáveis, mas uma recomendação de aprimoramento de técnicas contábeis e cumprimento de todos os limites constitucionais, aplicação esta de percentuais superiores ao mínimo exigido de forma legal e demonstrando as ações concretas e responsabilidade fiscal e administrativas, eu, como relator da Comissão de Orçamento, de Finanças e Orçamento, opino pela aprovação
das contas do gestor Alciclei no exercício de 2023. E venho, neste momento, conclamar a todos os vereadores, a todos os colegas aqui desta casa, que façamos aqui uma votação com imparcialidade, mas, acima de tudo, fundamentado nos embasamentos jurídicos e contábeis expostos no parecer do TCM, na defesa do gestor e no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento desta casa. Essas são minhas palavras. Todos nós aqui tivemos aqui a oportunidade de acompanhar essa matéria que tramita, se não me engano, quase há 60 dias nesta casa aqui. Foi colocada à disposição por Vossa Excelência aqui a consultoria contábil e jurídica, não só desta casa, mas também em consonância com o Poder Executivo local, e tivemos nós, para chegar neste momento aqui, que é o momento da votação final do exercício aqui das contas de 2023 do senhor Alciclei. Não acredito eu que não há, neste momento, nenhuma dúvida aqui que possa passar pelos colegas, principalmente por mim, como eu debrucei aqui como relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, eu espero que esta casa aqui vote com imparcialidade, mas, sobretudo, com muita responsabilidade, fundamentada aqui a decisão, no embasamento, como eu disse aqui, jurídico e contábil, do parecer opinativo do Tribunal de Contas do município, na defesa encaminhada pelo gestor a esta casa e no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento aqui nossa. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Roberval Pereira. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores. Boa tarde à plateia que se faz aqui presente, a todos os funcionários, à Guarda Municipal, e saudar também a todos os internautas e agradecer a Deus por mais essa oportunidade que hoje nós estamos aqui, porque Ele é quem é o principal soberano que está aqui nos dando essa oportunidade para que nós possamos ter sabedoria e votar cada um como deve e que acha de tudo isso que foi dito. Quero saudar também, na pessoa do presidente dessa casa, os colegas vereadores e também o corpo jurídico do município, que está aqui hoje, na pessoa da doutora Valéria, procuradora dessa casa, a doutora Elba, e ao doutor Daniel também, aqui o jurídico dessa casa, e dizer que, realmente, dito tudo isso, a gente teve, sim, o tempo hábil para que nós possamos analisar toda a matéria que foi aqui nos entregue pelo TCM sobre as contas de 2023 do senhor gestor, e tivemos todo o tempo para tirar as nossas dúvidas com o jurídico, e vejo de uma forma que, como eu sempre digo, hoje aqui, mais uma vez, vai prevalecer a consciência de cada um, não vai prevalecer a politicagem, e sim a política bem feita, porque a política bem feita ela não tem lado, ela tem objetivo. E é para isso que nós, vereadores, estamos aqui hoje, para dar a nossa opinião logo mais na votação. Sobre o que tudo foi dito aí, senhor presidente, e a gente vem acompanhando a defesa, a opinação do tribunal pela aprovação das contas do senhor prefeito, com ressalvas, e a gente tem também aqui alguns questionamentos, como a questão de reincidência. Eu gostaria também de pedir à senhora procuradora o que serão feitos para que essas medidas sejam tomadas em mera recomendação para o aprimoramento das contas, junto com a contabilidade, para que essas contas também cheguem aqui. Eu sei, aí a gente sabe, toda prefeitura, as contas com ressalva, sim, a gente sabe disso. Mas eu gostaria de saber da senhora procuradora qual é o mecanismo que vocês, da parte contábil e jurídica, estão tomando para que essas questões sejam sanadas e, da próxima vez que as contas chegarem aqui, não tenha essas ressalvas. Eu gostaria que a senhora, por gentileza, me desse um norte assim, para a gente ter como também ficar. Porque, como diz, o TCM é o órgão técnico, e nós aqui somos os órgãos julgadores. Mas hoje aqui vai prevalecer, como sempre, a nossa
democracia, o nosso voto consciente. Isso é que vai prevalecer aqui hoje, nessa casa, como sempre vem prevalecendo. Jamais a politicagem vai reinar aqui. E espero que não só essa legislatura, que está até 2028, mas que as outras que virão também olhem por essa forma, não é verdade? Porque, como eu sempre digo, o amanhã pertence a Deus. Então, hoje somos nós que estamos aqui, os 9 vereadores. Na próxima legislatura, não sabemos se somos nós que vamos continuar, ou se haverá outros vereadores, como aqui estão os vereadores de primeiro mandato, aqui também, né, pela primeira vez estão participando também de uma aprovação de contas do TCM. Então, isso tudo leva em conta, né? 2 minutos. Não, a segunda votação já deles. A segunda, né? A segunda, exatamente. A segunda votação. Então, isso, eles também vão ganhando experiência e aprendendo um com os outros. Nós aprendendo com vocês, vocês aprendendo com a gente aprendendo com o jurídico dessa casa. E, como se disse aí, também em relação às ações que são aplicadas das políticas públicas, em questão de educação, questão de saúde, que teve um avanço, né, muito grande, mas a gente ainda vê um déficit muito grande também em algumas ações na área da saúde e tudo. Então, isso tudo serve para que a gente reflita também e que essas melhorias continuem cada vez mais, porque só quem tem a ganhar com isso é o nosso município, é o nosso povo, e essa casa aqui sempre vai agir com compromisso e responsabilidade na hora das suas decisões, na hora do seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. O vereador questionou alguma coisa ali, doutora? A senhora já tem a resposta aí ou está... Eu acho que foi essa parte aqui, né, que ele fala dos resultados orçamentários, deficitário, sim. Porque isso, como você vê aqui, orçamento é a parte contábil, né? Então, quando acontece aqui, o tribunal vai sinalizar. E aí a gente tem aquele mais um ano, né, para poder adequar o que eles sinalizam, o que é que essa deficiência, o que foi, e eles dão mais esse prazo, mais um ano, que vão ser as contas do ano seguinte que vão ser apresentadas. Então, a gente sempre tem um ano de espaço para poder adequar, para atender ao que o tribunal exige, justamente, o que rege a lei, o que trata a lei de responsabilidade fiscal, como o TCM analisa essa situação. Mas, diante disso, eu acredito, vereador, diante de a gente já está numa segunda gestão, graças a Deus, nossas contas sempre foi aprovado, como a gente tem uma equipe, não é um que trabalha, são 7 secretários, cada um com a sua pasta, com a sua responsabilidade, com a sua demanda, com a sua equipe, as suas assessorias. E a gente sempre procura, como eu estou dizendo, trabalhar para atender justamente ao Tribunal de Contas e às leis de responsabilidade fiscal. E eu acredito que, mais uma vez, as contas vão ser aprovadas e, se tiver um ajuste ou outro, nada que manche, que macule a administração pública que vem sendo feito na gestão de Alci Clay Costa Rodrigues. E só para falar, inclusive, a recomendação do gestor. Aí eu até questionei com a contabilidade, que foi uma recomendação. Elaborar projeto de lei orçamentária com utilização de limites de parâmetros razoáveis de autorização para abertura de crédito, adicionais suplementares, por anulação de dotação. Aí eu fui questionar com a contabilidade, como é isso aqui, Cleito? Aí ele falou, porque, geralmente, quando eles pedem o crédito suplementar, eles geralmente colocam 100%. E o tribunal está orientando que não façam mais 100%, porque o 100% seria o quê? Um cheque em branco. E aí, eles estão orientando para que as empresas de contabilidade que fazem... A empresa que faça a contabilidade não coloque 100%, coloque 70%, coloque 80%, mas não 100%. Então, já vai ser uma coisa que, para as próximas, já não vai ter essa suplementação 100%, que eu até questionei a empresa. Falar sobre isso, realmente. E com relação à outra, que adote as providências de controle estabelecidas com relação à despesa de pessoal. Porque o que é que eles sugerem? Para a gente não ter que demitir, que a gente adeque, se está
porque a gente sabe da nossa demanda. A gente é um nosso grande gargalo também. Eu sei que vocês passam por isso, vereadores, a procura por emprego. É o que a gente mais vê todos os dias. As pessoas procuram a gente querendo um emprego. Infelizmente, nós é uma cidade pequena, é um município de pequeno porte. A nossa arrecadação aqui, a gente está vendo, é uma cidade que não tem empresa. Nossa cidade vive do comércio e prefeitura e aposentadoria. Então, a gente não tem uma fábrica para empregar 100, 200, 500 pessoas. A gente não tem indústria. A gente vive de agricultura familiar e no pequeno comércio. Então, eu acho que é um gargalo também para a gente queria empregar tantos jovens aí querendo o seu primeiro emprego, quantas pessoas querendo estar no mercado, e a gente não tem como atender toda essa demanda de pedidos de emprego, infelizmente. Então, a gente também sente por isso. E, às vezes, está no limite de pessoal para dar oportunidade a essas pessoas de ter um trabalho digno, de poder levar o seu alimento para casa, poder fazer a sua feira no sábado ou comprar o básico para a sua subsistência. Então, a gente trabalha também no índice, mas sempre em pró de melhorar a nossa cidade e atender da melhor maneira possível, para a gente não fique nessa situação de calamidade mesmo, do mínimo da dignidade humana, que é você poder levar o seu alimento para casa, ter um trabalho digno e ser respeitado por isso. Realmente, é justamente tudo isso que a senhora falou aí. Depois de dito tudo isso, é como a senhora falou, a lei, ela nem sempre vê esse lado humano, não é? A nossa Constituição está lá, que diz que não pode passar dos 54% do índice pessoal, não é verdade? Mas só que a realidade é outra. É por isso que, quando eu digo, muitas vezes eu questiono para que a gente saia da nossa zona de conforto e venha viver a realidade, é nessa questão aí, porque nem sempre o que está aqui na lei condiz com a realidade lá fora. Então, qual é a nossa obrigação como legisladores e executivo? É buscar mecanismos para que isso venha seja sanado de uma forma que não prejudique nem a gestão e nem também a população, que é o maior, vamos dizer, o maior prejudicado em toda essa situação. O meu questionamento é justamente isso, como a senhora, que é formada em direito, né, e eles que são técnicos, a nossa mera obrigação é ouvir as explicações de vocês para que a gente possa passar também essas informações com mais clareza, com mais ênfase à população na hora de sermos questionados. Então, esse enfrentamento aqui não é questionando a questão de que tudo está errado, não. É para que as coisas cada vez mais se aprimorem e entrem mesmo no eixo, como deve ser, mas que, no final de tudo, a população não seja prejudicada. Muito obrigado, senhora. De nada, vereador. É um prazer e eu fico feliz, gente. Eu acho assim, o legislativo e o executivo são instituições independentes que estão interligadas. E a gente precisa, vocês estão aqui, eleitos pelo povo, como o prefeito foi eleito pelo povo. Vocês representam uma população de 10 mil habitantes que acreditaram no potencial de vocês, acreditaram na campanha que vocês fizeram e vocês estão aqui hoje representando eles. E essa casa trabalha em comum acordo, em comum acordo, foi alto aqui, em comum acordo, assim, vocês... É uma parceria de mão, parceria, e o nosso objetivo, dupla, né? qual é? É deixar a nossa cidade melhor, de uma condição melhor, de uma vivência melhor, que os serviços funcionem, que a gente possa trazer mais empregos, mais mecanismo, mais condição, porque cada obra que vem, ele tem um cuidado de dizer, eu quero que empregue as pessoas de saúde. O pessoal não pensa que as pessoas vão procurar emprego, eu quero ser secretária, o pessoal quer bater pedra mesmo, o pessoal quer estar no sol, quer varrer rua, mas quer um trabalho digno, porque no final do mês vai ter o seu dinheiro na mão para poder fazer sua feira. Então, essa também é uma preocupação da gente, e eu fico feliz com essa casa. Em outras gestões, a gente não tinha esse acesso, era sempre executivo lá e legislativo aqui, e não funciona, a gente viu que não funciona. O que funciona é o que acontece de 2021 para cá. Essa casa, vocês têm a independência de vocês, mas o povo está lá fora esperando uma resposta. E vocês procuram o executivo para que, em parceria, a gente consiga trazer condições melhores para o nosso povo. E aí eu estou aqui à disposição e fico muito feliz e estou assim, maravilhada com esse espaço de vocês, viu?
Doutora Valéria, muito obrigado pelas suas explicações. De nada. Mas só mais uma pergunta, inclusive a senhora tocou aí num ponto muito importante. Eu vou Vamos lá, até tô aqui. ver a quantidade mesmo de habitantes que nós temos, até porque eu queria tirar uma dúvida com a senhora. Aqui no PPA, que está chegando para a gente agora, de 26 a 29, ainda continua com uma população de 11.560. Sobre isso, eu acredito que deveria ser atualizado pelo IBGE, que fez o novo censo, né? Aí eu gostaria de saber da senhora o que é que poderia ver para se é eu que não entendi direito ou se tem que fazer alguma retificação nesse PPA que tem aqui, dizendo que a nossa população é de 11.560, se eu não me engano. Eu vou ser sincera. Hoje eu não sei realmente qual é. Eu sei que diminuiu da que era anterior, mas a gente precisa adequar sim. Se não foi feito, com certeza vai ter que ser feito, até para a gente trabalhar com a nossa realidade, né? Para não deixar uma coisa. Eu não sei se os colegas perceberam, mas aqui na mensagem diz, né, que tem 11.560. Eu estou fugindo um pouco da situação, mas estou aproveitando a sua vinda aqui, porque a senhora falou na quantidade de habitantes e eu lembrei. Eu falo, né? mas que eu falei em média, né? Que a Recife, se me perguntar especificamente, eu não vou saber dizer, mas a gente sabe que diminuiu do que era. Mas para isso o IBGE mesmo, porque eu não lembro agora não, vereador. Mas Vereador, se puder alguém me ajudar, eu fico feliz, não tem problema não. Nós estamos saindo do assunto. só passar aqui para os colegas por questão de ordem. A população hoje de saúde é 10.478. O último IBGE é de 2022. E está errado aí no PPA. É porque aí foi em 2023, vereador. É isso, mas eu estou falando as contas aí que a gente estamos julgando aqui, o processo que está aí. Isso. Mas aí a gente está julgando aqui as contas. O PPA é outra história. Com a palavra, o vereador Marival Santana. Senhor presidente, aos colegas vereadores, plateia presente, cumprimentar o ex-vereador Leondas. E falando em contas, eu também hoje lembrei do vereador Ricarte, né, que ele disse, está batido e rebatido, né? Então, assim, eu acho que já está discutido por todos os vereadores, a maioria já tem seu entendimento, né? O órgão opinativo, que é o tribunal, já deu seu parecer favorável. Então, aqui o que a gente espera é que nossos colegas vereadores também dê seu voto sim, para confirmar o que a gente está vendo nos pareceres, né? Votando sim, e logo em seguida a gente dá continuidade para as próximas contas, que essa, com certeza, será aprovada. São minhas palavras. Com a palavra, vereadora Elisete. Boa noite a todos. No caso, eu quero até parabenizar a doutora Valéria por ter tirado algumas dúvidas, porque eu questionei que as contas tinham vindo com ressalvas em relação à anterior, porque, se eu não me engano, teve até uma pequena multa, né? Então, nessa já veio com algumas coisas melhor do que a anterior. Então, assim, está se melhorando. Quando eu falei em questão de ressalva, teve um vereador que disse, mas até uma vírgula eu venho com ressalva. Não. A gente está questionando que nas contas anteriores teve até uma multa, não foi? Nessa já não teve multa e nem dolo. Então, a gente está falando assim, de aperfeiçoamento. Quando a gente vai questionar alguma coisa, a gente não está criticando, a gente está querendo entender. E eu entendi que das contas anteriores para essa já teve uma melhora. Não é isso? Mas aqui na casa, às vezes, a senhora não entende que a gente não pode questionar nada, que a gente é bombardeada. Outra coisa que eu achei interessante a senhora falar em relação assim, que o legislativo, né, que os vereadores aqui estão representando a população. Isso foi interessante a senhora falar. E que a gente traz as demandas para o gestor, não é eu, Zete, é a população. E quando o gestor vai para uma rede social dizer que vai dar prioridade à bancada dele, a gente fica muito triste, né? Então, assim, e a gente vai fazer aqui o diferente, a gente vai provar que a gente faz política e não politicagem. Eu acho que política é isso, política pública é isso. Você é representante da população e você veio aqui para representar. Quando eu, Elisete, questiono uma conta que veio com ressalva, é porque eu quero entender qual foi essa ressalva. E da conta anterior para essa, eu já estou entendendo mais ou menos que já melhorou, não é isso?
Então, assim, quando a gente questiona, não é porque a gente está criticando, a gente quer entender. Então, eu estou entendendo aos poucos e eu tenho certeza qual vai ser a minha votação no final. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Edmilson. Meu boa noite a todos aqui presentes, plateia, guarda municipal, colegas, funcionários, o jurídico da prefeitura que veio aqui esclarecer tudo. Eu, particularmente, tenho um pensamento antes de ser vereador. Eu acho que não deveria colocar para o vereador essa responsabilidade, porque poucos têm a capacidade de interpretar e julgar. A maioria, às vezes, usa umas contas dessa para poder extorquir quem está no poder. Não os que estão aqui, mas em muitas câmaras a gente vê, vota através de propina. Então, eu acho que é uma responsabilidade do Tribunal de Contas, se vir para aqui com dolo, com ilícitos e desaprovadas, eu acho que a gente tem que desaprovar. Mas vindo com ressalvas, eu acho que ressalvas, todas as contas irão vir de qualquer gestor que estiver no poder. Então, é isso que eu acho. Eu acho que a gente tem que analisar direitinho, pode até questionar a ressalva, mas desaprovar uma conta por ressalva eu acho desapropriado. Eu vi contas aqui desaprovadas aqui que eu mesmo achei totalmente equivocado os vereadores que desaprovaram na época. Eu sou contra vereador desaprovar a conta aprovada pelo Tribunal de Contas com ressalva, porque ressalva todas as contas irão ter. Então, é isso que eu penso, é isso que eu prego. E contas que vinham aqui para essa casa aprovadas com ressalvas vão ser aprovadas por mim. Com a palavra, vereador Luiz Ribeiro. Agora, boa tarde a todos, novamente. Boa tarde, colegas que acompanham aí a gente pelas redes sociais, aos visitantes. Falar sobre a conta aqui, se o TCM tivesse reprovado, podia contar com o meu voto de não também. Veio com a ressalva, a gente viu que não é uma coisa grave. Não vim para cá para fazer politicagem. Não vim aqui para puxar saco de ninguém. Se vir errado, eu vou votar contra. Pode vir com cachoeiras de nota de 200, que é a maior nota nossa. Se eu tiver de votar contra, eu vou votar contra. Se eu tiver de votar a favor, eu vou votar a favor. Vai depender lá do que vem do TSM. Que, inclusive, eu fiquei sabendo que, acho que a partir do ano que vem, né, doutora Valéria, não sei se a senhora está sabendo, o vereador não vai mais aprovar a conta de prefeituras. É isso? Não foi aprovado, não? Mas teve esse projeto, né? Não passou. Que era para ter passado, né? Que ele ficasse lá com a responsabilidade deles. Mas, aí como é que passa? Não passa uma coisa dessa. Eu acho que devia passar, que devia vir lá já aprovado o TCM. O TCM achou irregularidade, não vai aprovar, pronto. Desce lá, ripa para lá, mas não. Joga na responsabilidade dos vereadores, como o vereador Edmilson falou, que muitos deles recebem propinas para votar a favor ou contra, né? Infelizmente, ainda existe isso. E, diante da situação, presidente, eu já digo que sou a favor, o voto é secreto, mas comigo não tem esse negócio de secreto, não. Para uma coisa que... Meu pai me dizia assim, que às vezes pagamos por ser honesto e direto. Outro dia que eu fui honesto em dizer que não tinha lido um projeto e fui criticado nas redes sociais. Mas eu fui honesto, eu fui sincero com a população de saúde. Vereador, não saia Eu não estou saindo, não. Tá. Presidente, A gente está falando das contas aqui. Você tem que É o que eu falar. estou dizendo, que eu estou sendo... A gente está discutindo aqui, a gente está discutindo das contas, o parecer. O senhor vai falar dentro do contexto. Mas é o que eu estou dizendo, o que eu estou sendo sincero. Pronto. Como eu fui sincero, eu fui criticado. E eu vou ser sempre nessa parte. Quem quiser criticar, que critique. Pois é, minhas palavras são essas. Eu vou acompanhar a decisão
do TCM. No dia que a decisão for não favorável, estarei acompanhando também. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Danilo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, plateia aqui presente, também funcionários dessa casa e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Como o próprio TCM já emitiu parecer prévio pela aprovação das contas, eu também só irei seguir, irei votar favorável também, porque o órgão técnico, que é o TCM, já emitiu esse parecer, então a gestão cumpriu suas obrigações legais e fiscais, respeitando os limites constitucionais, não houve nenhuma irregularidade insanável, e as ressalvas são para melhoramento e aprimoramento, então eu estarei votando favorável, votando sim, até porque o TCM já se manifestou favorável, e quem somos nós, né? Se o órgão técnico é o TCM. Também estou com a fala do vereador colega doutor Pleites, acho que quem tem que julgar é o TCM, quem somos vereadores não tem essa competência, no meu haver, né? Na minha concepção. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Lucas da Água Branca. Boa tarde, colegas vereadores. Quero cumprimentar meu amigo aí, Leondas, pessoa boa, pessoa ótima, um bom amigo que eu tenho de muitas datas. Meus colegas vereadores, diante da apresentação da defesa, eu só sigo o parecer das comissões de finanças. Só isso eu tenho a dizer, viu, presidente? Diante do manifesto de todos os vereadores, defesa, né, vamos para a votação. Eu convido aqui o ex-vereador Leondas para que faça aqui a conferência das cédulas. Ele já votou muitas contas, ele sabe como é o protocolo. Peço ao vereador Leondas que venha aqui. Peço ao vereador Luiz Ribeiro e ao jurídico da prefeitura para que venha fazer a conferência das cédulas aqui. Cédulas essas que está escrito: Estado da Bahia, Câmara Municipal de Saúde, Poder Legislativo, CNPJ 02.965.504/1000/71. Cédula de votação por projeto de decreto legislativo número 03, que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Saúde relativo ao exercício financeiro de 2023. Ou seja, para aqueles que vão aprovar, vota sim. Os que são contra, vota não. Está aqui as cédulas. Está aqui as cédulas, né? São 9. Não, que eu vou entregar aqui a vocês aqui. São 9 cédulas, né? Daqui a o senhor Leondas, representando a sociedade civil, junto com o vereador Luiz Ribeiro e o jurídico da prefeitura para que faça a conferência. Pode contar. As 9 cédulas conferidas estão aqui. Essas cédulas serão colocadas nessa caixa que está com cadeado, que só será aberto após a votação dos 9 vereadores. Peço ao funcionário que coloque essa caixa aí na mesa, essa urna. Coloque aí na mesa aí atrás, no local que o vereador possa votar com total privacidade. E peço ao funcionário e o servidor da empresa que presta serviço do telão que se afaste daí para que na votação a pessoa possa votar aí com total conforto. A votação será chamada por ordem alfabética, viu? Bota a caneta lá. Aí, Milton, tu dá uma paradinha aí, que eu vou começar a chamar o pessoal por nome. E aí cada um vai lá e vota. Iniciando a votação por ordem alfabética, Danilo Alves.
Edmilson Bispo. Ô, Edmilson, a votação não é assim, não, pô. Tem que sentar lá e votar, dependendo do seu voto, ninguém pode ver seu voto. E a caneta tem que ser a caneta que está na mesa, viu? Vereadora Elisete Salô. Joseleno Jesus dos Santos. Aí é secreto, não para falar atrás, não. Luciano Cruz. É filmado aqui para lá, Dito. Escuta o vereador. Não, pronto, eu pedi para você parar. Pronto. Já pedi parar, vereador. Luciano Passos. Luiz Ribeiro. Marivaldo Santana. Roberval Pereira.
Peço ao funcionário que pegue a urna para que a gente possa fazer a abertura e convido o jurídico da Prefeitura, o ex-vereador Leondas e o vereador Ribeiro para que a gente venha fazer a contagem das cédulas. Aí aqui vocês vão tirando, contando e botando emborcada. Aí depois eu vou contar a votação. Pode abrir aí. Só conta as cédulas, então, emborcada aí. Confere? 9 cédulas? As 9 cédulas aqui, agora vamos para a conferência de votação. 1 sim. 2 sim. 3 sim. 4 sim. 5 sim. 6 sim. 7 sim. 8 sim, 9 sim. Contas aprovadas por unanimidade. Quase que não sai. Peço ao funcionário que baixe o decreto da aprovação das contas. E agradeço ao ex-vereador Leondas, ao vereador Luiz Ribeiro e ao jurídico dessa casa. Diante disso, como a sessão é pauta única, dou a sessão por encerrada e convido todos para a próxima sessão.